pedir para Márcio colocar a tela do Ceará aqui e eu vou explicar nossa rota de conteúdo do Ceará, tá? Que vamos ter, obviamente, que fazer um ajuste nessa rota, tá, Márcio? Essa é a tela, e aqui a gente esticou bastante o programa, tá? Estava roteirizado, programado, agendado, que inclusive a gente começaria como sempre começou nesses casos de duelos entre os clubes que a gente cobre, com o vencedor. Né? Nesse caso, um vencedor que foi classificado para uma semifinal de Copa do Nordeste, que é o Ceará. Tá? Campeão em 2023, ano passado caiu nas quartas em um duelo contra o Sport, e de novo, né, repetindo o terceiro duelo eliminatório com o Sport nos últimos 3 anos, dessa vez repete a dose 2023 e na Ilha do Retiro ele prevalece na disputa de pênalti sobre o Sport. Léo Fontinelli veio ao Recife, Léo Fontinelli foi para o jogo, Léo Fontinelli chegou onde ele está hospedado, preparou todo o seu equipamento, microfone, computador, mas simplesmente não conseguiu uma conexão suficiente para que ele esteja aqui com a gente. Se ele tivesse, já estaria desde o começo do programa. Tá? Nós pedimos para que Léo enviasse 2 vídeos, na verdade pedi um vídeo, ele enviou 2, analisando o jogo pela ótica do Ceará. Porém, nosso diretor aqui, Márcio Souza, ele me passou a informação de que os vídeos estão numa qualidade muito baixa e numa qualidade de áudio comprometida, o que nos impede de colocar esse vídeo no ar. Também pedimos a Léo que adiantasse o campinho do Ceará e ele não se sentiu confortável para fazer sem as explicações e optou por não fazer nesse momento o campinho, e dessa forma a gente tomou como melhor alternativa nessa quinta-feira gravar um vídeo sobre a classificação do Ceará, com análise do jogo da ótica do Ceará. Mas dentro dessa nossa live, lá na abertura eu já fiz a introdução com a ótica do Ceará e queria que Cássio e Cauê a gente fizesse esse exercício de fazer uma análise do jogo pela ótica do Ceará, necessariamente do quanto o time também não demonstrou um passo de evolução, pelo contrário, tá? Dos riscos que esse time corre, de um prognóstico que Léo chegou a informar de que Condé estaria trabalhando novas posturas, novas formas ofensivas. Isso não foi demonstrado na Ilha do Retiro, tá? Não vamos mergulhar nas atuações individuais, isso vai ficar para um programa extra, mas eu acho que é importante aqui a gente dar a nossa visão sobre o outro lado do campo, o Ceará, que, repito, muita gente chegou depois, né? Temos bem mais pessoas agora, mesmo sendo 3 da manhã do que no começo da live. Eu vou repetir o que eu disse. Para mim, foi um duelo em que eu, Fred, não estou pedindo para que você, torcedor do Sport do Ceará, pense do mesmo jeito que eu, pondere do mesmo jeito que eu, ou releve do mesmo jeito que eu. Mas desde a segunda-feira, quando a gente estava no nosso programa Raiz, que Cássio sublinhou essa questão de que, voltar a jogar depois de 30 dias, depois de 40 dias, não é o normal do futebol. Não é o curso normal. Voltar é normal, melhor dizendo. Voltar jogando a decisão não é o normal. Você costuma voltar aos poucos. Aqui já se voltou no meio de uma decisão. E por isso eu relevo a baixa qualidade mostrada pelos 2 times. Eu relevo não ter apresentado uma evolução consistente, ainda que o Sport você identifique alguma coisa de postura e de tática, né? Mas como a gente cansou de dizer no telecast do Sport, dando um passo para frente depois dos passos atrás que Antônio Oliveira deu. E o Ceará, para mim, volta do mesmo jeito de onde parou. Se isso é bom ou ruim,
vai ficar da avaliação de cada um. Eu considero ruim, porque eu acho que o Ceará ele precisava de reforços já prontos para jogar domingo no Clássico. Eles não poderiam jogar aqui agora, tá? Eu acho que o Ceará negligenciou. No debate que a gente teve na segunda-feira, eu usei o exemplo do quanto João de Andrade Neto, que hoje está na Globo, comentarista que passou muito tempo aqui com a gente, ele usou a expressão na Série B que o Náutico fez em 2021. O Náutico fez uma ótima largada, perdeu um jogador, não repôs e não fez outras contratações. E até hoje se fala que o Náutico não teve a atenção necessária, o carinho necessário para a boa largada que teve. E eu acho que o Ceará hoje se equilibra numa linha muito fina, tá? Com o que montou até aqui. E essa montagem foi suficiente para fazer 15 excepcionais pontos. 15 excepcionais pontos. Mas o futebol de hoje não é nada promissor sequer para o clássico de domingo, onde o Ceará tem levado vantagem de forma recorrente com o Fortaleza. Essa partida, sob a ótica do Ceará, deixa muito mais preocupações do que motivos para celebrar quando a gente tem o brasileiro como foco e não a parte tácita de voltar a disputar uma semifinal de Copa do Nordeste, jogo único na Fonte Nova contra o Bahia. Agora, o tom das preocupações do Ceará não é um tom de desespero, nem é um tom de que, oh meu Deus do céu, está tudo errado. O tom ainda é de alerta pela pontuação que o time somou. Mas é um alerta que deve ser respeitado. O Cauê citou muito isso quando falou do esporte. O esporte ignora os sinais. O Ceará não pode ficar ignorando os sinais, tá? Então, assim, classificação, missão cumprida, tá? Missão cumprida. O Ceará, ele sai da ilha classificado. Tem uma missão duríssima quando chegar essa semifinal contra o Bahia, mas isso fica para depois. Tá? Ele sai da ilha classificado, ele segue sua temporada objetivamente muito bem, mas dentro de campo, Cauê. Discreto. Achou o jogo bem discreto hoje. Porque, Fred, esse primeiro momento da temporada do Ceará na Série A é como se a gente fosse avaliar que o Ceará conseguiu, dentro do patamar que ele pudesse alcançar de desempenho, 100%. Tudo que ele podia entregar, tudo que poderia. Lógico que sorte acompanha também a competência, mas como se tivesse tudo no mesmo combo. De 100% que você pode conseguir distrair daí de dentro, Condé e esse time conseguiu extrair para essa primeira fase, para essa primeira parte do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que é muito difícil você construir uma campanha tão longa como é de um brasileiro, com perdas de jogadores que são coisas naturais de acontecer, seja por lesão, seja por times de fora. A janela está aberta não só para os times brasileiros contratar, mas para os times do exterior também contratarem. E o Ceará pode ser vítima, por exemplo, de perder um Pedro Raul da vida, que é uma peça-chave para essa equipe, não só por seu centroavante, mas também para o próprio esquema de jogo que Condé montou. Então, o Ceará precisa ter o zelo, o cuidado de trazer peças que talvez não precisam ser o caminhão que o Sport está tendo que trazer e que teria que trazer e não trouxe, mas algumas peças que, mesmo com um orçamento apertado e realista, que parece que o Ceará está indo muito nessa base do realista, mas às vezes você precisa ser um pouquinho mais ousado. Precisa ser um pouquinho mais ousado porque a campanha está respondendo. E se a campanha está respondendo, você tem de onde tirar. Porque você vai poder contar com o torcedor, que vai dar o respaldo na bilheteria, vai dar o respaldo no sócio torcedor. E o Ceará, para não degringolar e ameaçar
voltar para o que passou há um ano atrás e correr riscos, como correu, de sofrer numa Série B, de ter perdas de receita, de dar passos atrás em toda a progressão de crescimento que o clube teve nos últimos anos, na última década. Então é esse carinho que o Ceará precisa ter. Carinho de... Se está muito pés no chão, vamos tentar ser pés no chão, mas arriscando um pouquinho. Vamos tentar ter uma ambição um pouco maior, e não é uma ambição de pensar em investir a gente vai investir porque é uma Libertadores, não. É de sobreviver nesse ano. Já que conseguiu uma gordura, não é se acomodar com essa gordura, não é achar que tem lenha a queimar. É achar que essa gordura pode te dar uma tranquilidade para trabalhar, que essa gordura pode te dar talvez uma projeção de um jogador que não viria normalmente para um salário X, talvez ele entender que o Ceará possa ser uma vitrine para ele na Série A, porque não está brigando lá atrás dentro de um Z4. Então é aproveitar esse momento para tentar trazer jogadores que somem. E mais uma vez, não precisa trazer 5, 6, 7. Mas o Ceará precisa enxergar e trazer peças, 3, 4 nomes que qualifiquem esse elenco, que cheguem, se não para jogar, mas para serem peças que com olhe e possa utilizá-las. Porque hoje o leque tá curto. Tá curto. O Ceará fez o segundo tempo melhor Sim. que o do Sport. Sim. Né, se recuperou da primeira etapa, mas o banco não foi suficiente para transformar esse melhor num volume de intensidade final ali para ganhar o jogo. Exato, exato. E a gente sabe que falta um pouco isso. O banco foi renivelando o jogo. Eu até diria isso. A quantidade de pontos dessa largada, é muito mais fácil construir um elenco, qualificar um elenco com uma situação como essa. Isso. De ter uma porta no mercado a partir de uma campanha que consegue seduzir jogadores e empresários assim para colaborarem com a campanha do Ceará. Agora, o Ceará está num limite financeiro, é um clube que investiu muito pouco no brasileiro, e obviamente se ele conseguisse terminar com essa campanha, com esse baixo investimento, seria um case de sucesso, mas não precisa se abraçar isso. Em algum momento vai ter que ter um esforço, vai ter que dizer, vai ter que para sustentar essa campanha, porque talvez essa pontuação do Ceará ela esteja perto do teto que o time poderia oferecer. A partir daqui precisa para mim tem mais ponto que bola. Para mim tem mais ponto que bola. Falando a palavra. O torcedor dificilmente acha isso, mas assim. Porque. Mas Cássio, ele vai precisar ter uma ou duas, 3 derrotas para de repente a diretoria, não sei exatamente. O quê. Eu queria ter falado isso desde a minha primeira frase. Eu sei que você também, a gente fica aqui às vezes. Melindre, né? Pra não tocar, com melindre para não falar algo. Porque do esporte a gente não tem melindre. Não é como se a gente tivesse lugar de fala, né? Eu acho que essa expressão é usada para coisas. Que é isso mesmo. Essa expressão lugar de fala, ela deve ser usada para coisas mais sérias, mas eu vou utilizar aqui, porque se a gente chegar aqui e disser que o esporte tem mais pontos que bola, tem menos, a gente é bem aceito, né? E alguns torcedores do Ceará podem achar que a gente está, de alguma forma... menosprezando a pontuação do time quando não foi. Quando não é isso, não. Falando com distância, mas eu acho que o Ceará tem mais ponto que bola. Sendo muito direto, a gente está aqui contornando, mas eu acho isso. Tá? Agora, tem mais ponto que bola, não é só o Ceará não que tem mais ponto que bola. O Red Bull Bragantino tem muito mais ponto que bola. Tá? E outros times têm mais eficiência. Ponto que bola. E eficiência é importante, como o Ceará foi muito eficiente. Cauê, quando foi para os pênaltis e acabou os pênaltis, eu disse, não passou quem foi mais eficiente, não, nos pênaltis. Passou quem é mais eficiente em tudo que faz. O Ceará é mais eficiente que o Sport, ponto. O Ceará é mais eficiente que o Sport e ponto. Tá? Ponto. Nos pênaltis só confirmou isso. Os jogadores são mais tranquilos, os jogadores são mais seguros, os jogadores são mais firmes, os jogadores não escorregam, o goleiro não se adianta.
Porque cá entre nós, quantas vezes a gente vê goleiro se adiantar hoje em dia nos pênaltis com a regra que é muito boa para os goleiros? Você precisa ter Pode um ter pé passado na por linha. isso 3 vezes, é bizarro, meu irmão. Aí vai o goleiro do Sport e se adianta. 8 jogadores cobraram pênalti. 8 jogadores cobraram pênalti. Um escorregou. Existem cuidados que se toma. Ou não dava para perceber que estava chovendo, sabe? Ninguém vai aqui ficar condenando, massacrando o Lucas Lima porque perdeu um pênalti escorregando, não. Mas quando o Brasil perdeu aqueles pênaltis pro Paraguai na Copa América, a gente também não ficou fingindo que normal escorregar nos pênaltis. Não, não é normal, não. Se o campo. Ali era um problema do campo. O Cássio estava até no estádio ali. Era um problema no campo, não foi tempestade, chuva excessiva que caiu. Eu não me lembro se chegou a chover muito, Cássio, naquele Brasil-Paraguai, mas é porque era um problema da Copa América da instabilidade, da Argentina, né? da instabilidade da área que estava sendo batido o pênalti. Então, assim, falta confiança, falta segurança. Foi dito por Cauê, né? Durante a parte do esporte. É sempre mais um passe. Ninguém age com. Na verdade, foi dito por Daniel Paulista na coletiva. Quando é para chutar, dá o passe. Quando é para dar o passe, chuta. O Ceará não tem isso. Todo mundo terceiriza. Todo mundo terceiriza a decisão. O Ceará é muito mais consciente do que faz. E a prova disso é até o gol anulado. A brecha que o jogo deu, o Ceará foi lá e fez o gol. Agora estava anulado. Mas Pedro Henrique fez o quê? Pegou, dominou, olhou pro goleiro, cortou o goleiro, e botou para dentro. Fez. Né? O Sport faz isso? O Juventude faz isso? O Vitória faz isso? O Ceará faz. Mais do que todos esses outros. E é por isso que está acima. Mas precisa ter muito, muito cuidado, tá? Para não deixar que as coisas se misturem no horizonte. A gente no Raio-X, semanalmente, mostramos o que a história ensina. E a história, em sua vertente principal, mostra que o Ceará, com essa pontuação, nesse número de jogos, historicamente se salva. Historicamente não cai. Mas a mesma história mostra que vários times com essa pontuação ou mais caíram. Então você tem dois lados da moeda aí. E o Ceará precisa ter cuidado. Vou repetir o termo tão usado por João em 2021. Precisa ter carinho com a campanha. Tá? Precisa ter carinho com a campanha. Precisa de um pouco mais. Tá? Para não cair aí numa armadilha de ter largado bem e quando se der conta, o redemoinho já está embaixo sobre os seus pés. Agora, diferente do Sport, que era uma urgência urgentíssima, essa janela é muito longa. Então o Ceará pode se dar o luxo, entre aspas, de trazer os reforços com um pouco mais de cuidado e de tempo, mas já deveria ter gente chegando no Ceará, ponto. Já deveria ter gente chegando, ponto. Eu falei isso na segunda-feira e repito agora. Sport, Ceará e Vitória, e também o Fortaleza, deixaram passar tempo demais sem os reforços chegarem. Fortaleza foi um pouquinho melhor, mas Sport, Ceará e Vitória, Sport e Vitória perdendo peças, liberando peças, tirando peso do barco e não repondo. O Ceará pelo menos ali manteve seu elenco, tanto que tinha hoje um elenco muito mais equilibrado e um banco muito mais robusto do que o do Sport, tá? Nosso diretor Márcio, ele disse que recuperou em boa qualidade o material que Léo enviou, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para que a gente encerre essa live assistindo o material de Léo, tá? São em torno de 10 minutos, onde Léo traz o complemento da análise do que foi o Ceará, tá? E dessa forma a gente encerra o programa, tá? A gente se despede aqui, eu, Cássio e Cauê, vamos assistir o vídeo de Léo e assim que o vídeo de Léo terminar, tá? O programa também termina. Dependendo, vamos analisar como vai ficar todo esse contexto para ver a possibilidade de um novo programa sobre o Ceará nessa quinta-feira ao longo do dia, tá? Mas deixo aqui o convite, Cássio fez no começo do programa, eu faço aqui agora.
Todos os dias estamos produzindo os novos vídeos, tá? Tem o Pocket, tem uma sessão histórica que a gente está prestes a lançar, já tem programa produzido para ser lançado. Nessa quinta noite, vamos atualizar a tier list da Série A, prometidíssima para depois da parada. Esticamos ao máximo para ver se os reforços chegavam. Vamos dar uma atualizada nesses reforços e projetar a tier list da Série A, onde cada time vai ficar. É o nosso compromisso, tá? Dessa noite de quinta-feira, live na noite de quinta-feira, mas antes dessa noite chegar, ao longo do dia, teremos conteúdos novos em nossa página, tá? Final de semana vai chegar com todos os telecasts dos jogos dos clubes do Nordeste nas séries A, C e D, tá? Estamos gravando as edições do Raio X, estamos acompanhando todas as movimentações de perto e nosso canal, pode ter certeza, vai trazer detalhadamente tudo o que for de mais relevante, de mais urgente, de mais importante sobre o futebol do Nordeste. Dessa forma, eu agradeço a Cássio, agradeço a Cauê, agradeço a todo mundo que está aqui, tá? E deixo vocês com o Léo Fontinelli, que fez o possível e impossível para estar aqui com a gente, tá? Então, Márcio, pode deixar Léo em tela cheia, já tirando eu, Cássio e Cauê, estamos já dentro da alta madrugada, tá? Então, Léo encerra essa live aí, deixando vocês em boas mãos. Vamos ver o que é que Léo tem a dizer. Léo veio para cá 2 vezes e buscou 2 vezes o título em 2023 e a classificação. Foi mesmo. Agora, as duas com drama, as duas nos Ainda bem que ele não veio do passado. Assim, Vamos ver o que é que Léo tem a dizer, tá? Vamos acompanhar o vídeo de Léo. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Fala, turma, dia de decisão, dia de Copa do Nordeste, noite bem movimentada aqui para quem ama o futebol da nossa região e chegando agora há pouco da Ilha do Retiro, acho que por causa das contas das chuvas, né, hoje choveu bastante durante o dia, acho que na região aqui está com problema de internet, mas para não deixar o pessoal sem a análise do Ceará, a gente resolveu fazer esse vídeo gravado aqui com uma breve análise do que foi o jogo de hoje na Ilha do Retiro, né, um empate em 0-0 no tempo normal. Consegui chegar até mais rápido em casa. O sistema de evacuação, a entrada e a saída da torcida visitante hoje foi muito tranquilo. A ilha recebeu um bom público e o torcedor do Ceará muito ansioso para ver como o time se apresentava no retorno do futebol na temporada. E o Ceará fez uma partida que lembra muito as partidas que o Ceará vinha fazendo antes da parada, né? O perfil do Ceará não mudou nesse retorno, nessa partida do Sport. A gente viu um Ceará, principalmente por jogar fora de casa, tentando tirar o peso da bola, tentando tirar a velocidade do jogo, rodando a bola, avançava. Quando o Ceará avançava em bloco, né? É algo que o Condé gosta, com a formação tradicional, com o Pedro Henrique jogando, com o Galeano, que dificilmente o Condé abre mão, porque é um jogador que traz, na avaliação do Condé, uma proteção defensiva ali pela lateral. E por mais que ele sacrifique uma função ofensiva, uma peça ofensiva, ele gosta sempre de ter o Galeano, porque inclusive no segundo tempo, na substituição para a entrada do Fernandinho, né, muitos torcedores lá imaginavam que ele entraria na vaga do Galeano para dar mais ofensividade, mas o que já esperava que fosse na vaga do Pedro Henrique, justamente pelo Condé não abrir mão dessa segurança defensiva que o Galeano traz. Em resumo, um Ceará muito amarrado. Acho que o Ceará, a cobrança que a torcida tinha relacionada a repertório ofensivo, o Ceará conseguia agredir mais o adversário. Eu acho que essa preocupação continua persistindo, que a gente não viu um Ceará hoje criativo e evidentemente, em jogo decisivo, você, principalmente jogando fora de casa, o papel do Ceará estava muito ligado isso a fazer, jogar de novo a responsabilidade para cima do Sport, né? O Sport que vive um ano muito complicado e a atmosfera da ilha certamente viraria à medida que o tempo fosse passando. Eu não vi, pelo menos onde a gente estava ali no setor visitante, eu não vi o que se esperava que a torcida do Sport direcionasse vaias a alguns jogadores à medida que fosse passar o tempo. Teve ali uma ou outra vaia nas substituições, mas eu achei que, via de regra, era um clima bem positivo para o Sport. Acho que essa parada, a chegada do Daniel Paulista fez essa diferença. Mas o Ceará seguiu o seu modelo de jogo ali, tentando tirar o ritmo de jogo, e o Sport foi superior no primeiro tempo. Acho que um Ceará
que até o gol anulado do Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique recebe uma bola ali lançada pelo meio ali, dribla o Kaique França e faz o gol, mas estava em posição irregular. Foi um lance até bem rápido, os próprios atletas do Ceará nem reclamaram. O VAR deu a posição muito rapidamente, que provavelmente era uma posição de impedimento bem evidente. Mas depois daquele lance, acho que o Ceará consegue equilibrar um pouquinho as ações, justamente por ter aquela sensação do próprio esporte, né? O esporte tinha muita liberdade para atacar, né? O esporte dominava, rondava a área do Ceará, e enquanto o Ceará era muito inofensivo, para praticamente até ali os 25, 30 minutos do primeiro tempo, não chegou ao gol do esporte de forma mais perigosa. E aquele gol anulado, de certa forma, acende no esporte, mesmo que involuntariamente, uma sensação de que o adversário pode chegar e pode ter uma oportunidade daquela, e naturalmente as linhas do esporte acabam baixando mais, o Ceará sufoca mais o esporte nesse curto espaço de tempo ali no primeiro tempo. O esporte também sente um pouco cansado, campo pesado, muita chuva em Recife, mas a gente vê um Ceará sem criatividade, a gente vê um Ceará que não consegue quebrar linhas, e isso volta para o nosso problema, que a torcida hoje se inquieta tanto, né? A falta de um ponta mais decisivo, a falta de um volante de marcação, a falta de mais um centroavante para a opção do Pedro Raul. Pedro Raul hoje que teve poucas oportunidades, fez algumas jogadas interessantes de pivô, de segurar a bola, de prender, chegou ali com a cabeçada ali, teve a oportunidade, mas o Ceará precisa de opções para reserva, para ter uma opção diferente de centroavante para o decorrer da temporada. Então, o primeiro tempo onde o esporte prevaleceu e o Ceará mantinha essa estratégia de tirar a velocidade da bola, né, de cozinhar um pouco mais o jogo, era um jogo decisivo. Então o esporte termina esse primeiro tempo melhor por jogar em casa, por ter a classificação, ter a vantagem no mando de campo, né? E eu acho que, de certa forma, o esporte teve o domínio do primeiro tempo da partida. E eu acho que o Ceará se amarrou muito nessa estratégia do Condé, de manter as linhas bem compactadas, de subir em bloco, né? O Ceará subia tocando muito a bola lateralmente, né? Ali no começo do jogo a gente viu um erro de saída de bola do Marlon, né? O Marlon que costuma dar esses erros ali, então uma chance clara para o esporte. E o Marlon recebe muitas críticas, apesar de ser o capitão do time, uma das referências em termos de liderança do Condé. Mas paira alguma dúvida e insegurança por parte da torcida em relação ao Marlon. E eu acho que hoje, mais uma vez, ele deu, por sorte, mais uma vez, não redundou em gol do adversário, né? Acho que os 2 gols que o Marlon entregou, assim, por falhas dessa maneira, assim, na saída de bola, foram em jogos onde não fez tanta diferença. Foi a derrota para o Náutico ali, na primeira fase da Copa do Nordeste, foi um erro do Marlon, e no começo do Campeonato Cearense também contra o Tirol, ele deu uma bola ali que resultou no gol do Tirol, mas também não tirou a vitória do Ceará naquele jogo. Acho que a defesa do Ceará bem sólida, com William Machado e Marlon, com exceção aí desse deslize. E eu acho que a escalação do Bruno Ferreira, né, o Fernando Miguel vinha ocupando o gol do Ceará, e hoje o Ceará veio com o Bruno Ferreira, que foi muito seguro, acho que em termos de posicionamento, saída de bola, mesmo chovendo, é um jogo complicado para o zagueiro. No segundo tempo, acho que o cansaço bate um pouco mais, o Ceará consegue equilibrar um pouco mais as forças, mas o Ceará tem 2 chances ali pelo alto, né? O Ceará cruza, busca mais a linha de fundo no segundo tempo, consegue fazer os cruzamentos, e tem ali num curto espaço de tempo 2 oportunidades de lance de cabeça, né? O Pedro Raul, em uma delas, logo no começo do segundo tempo, sobe sozinho, consegue cabecear, mas bota a bola para fora. E outra cabeçada também pouco tempo depois, que passa perto ali do gol do Kaique França. E o esporte tentando sair em velocidade, mas mais cansado. A gente lembra que o esporte é um time que já dispensou algumas peças, passa por uma reformulação, e tinha muitos jogadores da base. Eu acho que isso, nesse aspecto, pesou um pouco do cansaço também, né? O campo pesado, muita chuva. No segundo tempo a chuva deu uma apertada, o que dificultou um pouco e tornou a partida até um pouco mais amarrada, né? O Ceará conseguiu ali chegar um pouco mais na área do esporte, mas abusando, tentava chutes de fora da área, mas não conseguindo usar aquela armadilha ali de chutar a bola rasteira, uma bola que de repente desvia, quica ali na água, um campo molhado. O Ceará chutou muitas bolas por cima, né? No segundo tempo o Condé, como sempre, ele demora um pouco mais a fazer as modificações, mas ele tira ali o Pedro Henrique, coloca o Fernandinho, tira
tira o Mugni e coloca o Lourenço que entrou bem, fez uma boa partida. E faz assim, a entrada do Fernandinho deu um pouco mais de profundidade pela ponta para o Ceará, foi importante. Mas ali era um jogo que a gente tinha. Acho que antes do jogo a gente já conversava um pouco mais, né? Que era um jogo que tinha cara de 0-0, um jogo amarrado. E o que preocupa o torcedor do Ceará em geral foi não ver soluções ofensivas aparecendo, né? As soluções ofensivas que foram tão treinadas nessas férias, né? Palavras do próprio Condé, nessa parada da Copa, perdão. Mas que a gente não viu hoje o Ceará apresentando opções de repertório ofensivo que pudesse tirar um pouco mais o Sport da zona de conforto nesse jogo. Mas de certa forma, uma partida bem estratégica, acho que como todo jogo de mata-mata. E ali no finalzinho, na reta finalzinho, o Sport tem uma oportunidade ali praticamente embaixo das traves, né? Se eu não me engano foi o Carlos Alberto, o Bruno Ferreira segura a bola ali, pega muito fraco na bola, segura aquela hora ali naquele momento a gente já imaginava que o jogo fosse para os pênaltis, e nos pênaltis o Ceará prevaleceu, Bruno Ferreira muito bem nas cobranças de pênaltis e com um escorregão aí do Lucas Lima que resultou praticamente num field goal, né? Praticamente uma jogada de futebol americano. E o Ceará mais uma vez na Ilha do Retiro é feliz, assim como foi em 2023, mas fazendo toda essa análise desse contexto de como foi essa falta de repertório ofensivo do Ceará, segue a preocupação, mas com uma leve suavizada aí na tinta, por ser um jogo de mata-mata, fora de casa. Acho que o time do Ceará precisa retomar e ter uma confiança nos jogos fora de casa, mas precisa ter um repertório ofensivo no Campeonato Brasileiro e ter o clássico aí em frente já no próximo final de semana contra o Fortaleza, que foi eliminado hoje pelo Bahia. Então, semana de trabalho, o Ceará prolonga um pouco mais a crise do Sport, mas o Ceará deixa sua torcida preocupada ainda pela necessidade de contratação e pela necessidade de que o Condé estabelecer um modelo ofensivo e variações que consigam tornar o Ceará mais ofensivamente com opções, com ferramentas, porque o Ceará defensivamente consegue fazer um bom trabalho, mas carece de variação de repertório, de modelo tático, quando precisa chegar ao ataque. Valeu, turma, videozinho um pouco mais curto, mas pela dificuldade mesmo técnica de hoje, já estou pegando a estrada rumo ao Ceará, mas foi um prazer mais uma vez, agradecer a galera do clube pela recepção mais uma vez. A gente sempre encontra antes do jogo, o pessoal do clube teve o experience, foi muito bom rever vocês. E Recife para mim já é uma cidade com significado muito especial pela forma como vocês recebem a gente aqui, a turma que faz essa comunidade do 45 minutos. E grande abraço a todo mundo que esteve com a gente hoje, que esteve com a gente no Experience. E espero aí a gente estar rapidamente aí nesse Experience aí de 100k, que eu tenho certeza que vai ser outro sucesso. Valeu, turma. A análise do campinho eu não vou conseguir fazer muito, porque assim, a chuva estava atrapalhando muito a visão de onde a gente estava, e como o primeiro tempo principalmente foi do outro lado, a gente teve essa dificuldade, estava bem conturbado lá, a questão de torcida chegando depois, torcida organizada, a gente ficou aquele passa para um lado, passa para o outro, então essa parte dificulta um pouco mais, né? Você vai para fazer uma análise do jogo, mas ao mesmo tempo, se você ficar na torcida, na arquibancada ali, às vezes fica um pouco mais difícil, mas eu deixo pra galera aí fazer o campinho aí, que eu tenho certeza que eu vou concordar com todas as análises. Abraço, galera, em breve a gente tá voltando aí com outras lives. Valeu!